Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta com mais uma entrevista e nós só entrevistamos gente de peso, gente séria aqui. Conosco hoje está o Dr. Anderson Correia, pró-reitor de Extensão e Cooperação do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das instituições de ensino mais renomadas e bem vistas do nosso país. Dr. Anderson é professor de Engenharia Civil e tem o seu PhD na Universidade de Calgary, no Canadá, em Engenharia de Tráfego, entendido como tráfego aéreo. Bem-vindo, Dr. Anderson. É uma alegria tê-lo aqui conosco no nosso programa. Obrigado, prazer estar aqui. Dr. Anderson vai responder algumas questões a respeito da relação, ou como ele vê a relação entre a ciência e a fé. Esse é um tema que sempre está de volta em nosso programa pela sua natureza acadêmica e também pelo fato que a Universidade Mackenzie é uma universidade bem confessional. Dr. Anderson é um cristão comprometido, é um cientista e, como nós já vimos, ele trabalha nessa instituição tão renomada como é o ITA. Anderson, para muitas pessoas existe incompatibilidade entre fé e ciência. E, pelo jeito, não para o senhor, porque o senhor é um cientista e abertamente se declara um cristão. Como é que você lida com essa questão no dia a dia? Como é que você compatibiliza sua fé em Deus como cristão e a ciência? Bom, na verdade, esse conflito que existe entre fé e ciência, no fundo, ele é em poucos aspectos da fé e poucos aspectos da ciência que existe esse conflito. No geral, uma fé, ela tem que ser racional. Então, quando você acredita em algo, você acaba provando aquilo. A própria Bíblia fala que tem que provar e ver que o Senhor é bom. Então, você vai tendo argumentos, você vai tendo condições de estar tendo alguma certeza daquilo que você não vê. E você acaba... E a ciência é a mesma forma, você também, muito da ciência você não conhece. A gente vai pesquisando, vai buscando conhecer, vai evoluindo, mas a ciência hoje ela acaba sendo questionada daqui 10 anos, 20, 30, e a ciência do passado já foi questionada, então a gente também não sabe muita coisa. Então, na verdade, a gente tem que aplicar um método científico correto na ciência e tem que ter uma fé racional. E também existe a fé irracional também. Com certeza a ciência é contra essa fé irracional. Tem gente que acredita em algo que você não consegue ter argumentos, até racionalmente você consegue negar. E também existe a ciência deturpada, existe aquela ciência que ela busca um objetivo particular, que está trabalhando e ela acaba não tendo ética também. Então, às vezes o conflito está mais entre esses tipos diferentes de fé, esses tipos diferentes de ciência também. Recentemente eu estava lendo um artigo na Folha de São Paulo, de um articulista notadamente ateu, em que ele dizia que a ciência já explicou como é que o mundo funciona. E nesse mundo que a ciência desvenda, o mundo que é explicado em termos de leis naturais, não há necessidade de Deus. A ciência pode provar ou desprovar a existência de Deus e tornar Deus desnecessário? Olha, dizer que a gente já conhece tudo sobre o universo é um pouco de arrogância, né? Vamos dizer assim, há 500 anos atrás, o homem ocidental não tinha saído da Europa, por exemplo, não conhecia nem a Terra. Fazem pouco mais de 100 anos que o homem começou a voar, inventou o avião. Meio século que a gente saiu do planeta Terra e foi para a Lua. A gente não conhece nem os nossos planetas vizinhos, né? Como que a gente pode dizer que conhece tudo sobre o universo? Na verdade, a ciência ela vem sendo evoluída e a gente não tem pleno conhecimento sobre como funciona o universo. A gente não conhece muitos aspectos da própria natureza humana, a mente humana. A psiquiatria é uma ciência que ainda está aí engatinhando. Então, dizer que a gente já sabe tudo sobre o universo é uma tremenda arrogância, né? E dizer que já está comprovado que Deus não existe ou que não precisa de Deus é outra falácia também. A ciência ainda não conseguiu nem inequivocamente, nem categoricamente comprovar essas. Então, é mais assim um blá blá blá, alguma coisa que o pessoal vai colocando aí, mais para poder vender notícia, né? Tem muita coisa, muito disso vem da convicção pessoal de alguns cientistas, não é, que partindo do fato de que eles não conseguem crer,
então eles querem direcionar a ciência como suporte para a sua falta de crença. Mas não foi assim sempre. Na verdade, até onde eu sei, a ciência, ela tem na sua base, pelo menos a ciência moderna, pesquisadores que nos deram os modernos ramos da ciência e que eram crentes em Deus. Eu tenho aqui uma relação dessas pessoas. Até o final dos anos 1800, você tinha pessoas que não viam conflito entre a ciência e fé, como, por exemplo, Kepler, Boyle, Maxwell, Faraday, Kelvin e outros. Mas então por que se esses precursores, né, pioneiros da ciência, eram cristãos comprometidos, não viam problema com o labor científico e sua fé, por que isso hoje não existe mais? Por que tem tanto cientista afirmando que não são teístas, não acreditam em Deus? Na verdade, a fé é uma questão pessoal, né? Então, é possível que nessa época desses pesquisadores, eles mesmos tinham algum conflito, mas eles iam resolvendo ao longo do tempo, né? E hoje também, vou dar exemplo lá no ITA, tem uma série de professores lá que tem um excelente nível, que são cristãos e acreditam em Deus, tem uma fé, um grupo bom. E isso é comum em várias universidades, né? Então tem aqueles que acreditam e tem aqueles que não acreditam. Mas não é a ciência que levou eles a Deus, nem a ciência que afastou. É uma coisa independente, né? Eles têm a fé. Agora, o que tem surgido mais um debate, mais recentemente, é porque o conhecimento vem se evoluindo e talvez o homem tenha se tornado um pouco mais autossuficiente, ou pelo menos ele se acredita autossuficiente, né? Então ele tem mais conforto, ele tem mais conhecimento, mas no fundo é uma questão mais assim, da pessoa achar que ela não está precisando. Mas eu acredito que mesmo naquela época havia conflito também, talvez o fato de não ter tanta comunicação, tanta internet como tem hoje, as coisas ficavam um pouco mais fechadas ali, mas eu acho que o conflito existia e vai existir dependendo aí da atitude pessoal de cada um. O que acaba ficando muito claro para nós, quando a gente estuda esse assunto, é que a ciência, ela de fato não é neutra, apesar de que muita gente afirma que o método científico, ele tem que ser neutro e ele tem que estar isento para que possa seguir as evidências aonde as evidências levam. Mas a verdade é que a gente vê que os pressupostos pessoais, ideológicos, existenciais dos cientistas acabam contaminando até, eu não diria a pesquisa, mas a interpretação do resultado dessas pesquisas, como, por exemplo, a descoberta recente do bóson de Higgs, que é o assunto que nós trataremos no próximo bloco. A partícula de Deus. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate e hoje estamos recebendo aqui o Dr. Anderson Correia, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, PhD pela Universidade de Calgary, em Canadá, em Engenharia de Tráfego. E Dr. Anderson, cristão comprometido, não tem receio de afirmar suas convicções, está aqui no programa para responder sobre esse tema eterno que é a relação entre a fé individual e a ciência moderna. Dr. Anderson, como mencionado no bloco anterior, noticiou-se há pouco tempo a descoberta do famoso bóson de Higgs. Higgs é o nome do cientista que teria predito a existência dessa última partícula do modelo atômico e que foi chamada de partícula de Deus,
Porque, por duas coisas. Primeiro, porque ninguém conseguia ver, e segundo, porque ela seria a responsável pela existência da matéria. E se criou, então, muita polêmica quando pesquisadores anunciaram que haviam chegado perto ou identificado traços dessa que seria a partícula de Deus responsável pela criação da matéria, enfim, que teria dado origem a todas as coisas. Uma descoberta como essa é uma pá de cal na crença num Deus que criou todas as coisas? Veja, eu até tive recentemente no instituto lá na Suíça e na França. É até interessante que é um instituto que ele fica em 2 países, né? Tem vários países membros que colaboram com esse instituto e o Brasil está até em processo de credenciamento também para poder colaborar. E em uma palestra que eu tive lá por um dos representantes, eles mencionam que eles ainda estão estudando essa partícula, tentando chegar nessa partícula que seria a precursora da matéria, né? Mas ainda tem muito chão pela frente, é muito estudo. Mas ainda que se chegue a essa partícula, e ainda que se comprove que foi ela que deu origem do universo, alguém pode perguntar, mas quem que colocou essa partícula aí? Quem que determinou que ela faça todo esse... Porque mesmo para poder acelerar essas partículas no acelerador, você tem que ter um programa, né? Até os próprios pesquisadores, eles têm um planejamento para poder... Os choques, quanto que energia que se dissipa, né? As partículas não saem andando ali no acelerador sem uma ordem inicial ali, né? Então, mesmo para... Ainda que se chegue a essa conclusão, tem que ter uma determinação, tem que ter esse conflito entre a criação ali que a ciência tem, no fundo, é mais sobre o relato que a criação é dada na Bíblia. Então, e é um relato muito pequeno que a Bíblia tem, é um capítulo só que tem lá em Gênesis, né, que fala da criação, são poucos detalhes. A Bíblia tem milhares de capítulos, só um que fala sobre a criação. Então, existe muito conhecimento sobre o detalhe da criação na Bíblia. Jesus falou pouco sobre a criação. O apóstolo Paulo, quando ele ia pregar o evangelho para as pessoas, ele não chegava lá, em Gênesis aqui está escrito isso, em Gênesis 1. Esse assunto é um assunto que não é essencial para a salvação de uma pessoa. Assim como também o pleno conhecimento sobre a criação do universo do ponto de vista científico ainda não foi alcançado. E também ele acaba não sendo essencial para a ciência, né? Eu, por exemplo, faço pesquisa há anos e o conhecimento sobre a criação não alterou minha pesquisa. E eu tenho certeza que 99,9% dos pesquisadores conseguem fazer ciência sem ter convicção se a criação foi A, B, C ou D, como é que foi. O importante é saber que tudo tinha uma ordem por trás. E a convicção que eu tenho, que muitos cientistas têm, é que, independente do modelo, teve alguém que foi lá e fez essa criação, e esse é Deus. Como a própria teoria do Big Bang, que é hoje a teoria que tem a concordância da maioria dos cientistas, não é, de que no início houve um Big Bang, mas a grande pergunta é de onde veio a matéria necessária ou aquele ponto minúsculo, né, necessário para essa explosão inicial e que tipo de movimento houve antes que o tirou da inércia para que ele pudesse de alguma forma dar origem a tudo isso aqui. Mas veja só, você está dizendo que a ciência, ela a gente não devia ver a ciência nem como amiga nem como inimiga nessa questão de fé. Mas é um dado de que no Brasil, vou pegar estatísticas, no Brasil mais de 90% da população se declara teísta, cristã, acredita na existência de Deus. E o número de ateus é mínimo. Quando, porém, chega na academia, na universidade, que você vai fazer essa pesquisa, você descobre quase que uma reversão desse quadro. Você vai descobrir que a quantidade de pessoas que acredita em Deus é apenas ligeiramente maior do que a quantidade de ateus e agnósticos que existe no ambiente acadêmico. É por isso que pessoas como o ateu Richard Dawkins, por exemplo, que é considerado um neo-ateu fundamentalista, ele diz que a ciência necessariamente leva ao ateísmo. Que se você for de fato seguir a ciência, o ateísmo é a única conclusão lógica. O que é que você acha dessa afirmação dele? Olha, eu acho o seguinte, vamos falar sobre o Brasil. Vamos dizer que a gente tem 90% de católicos, cristãos e pessoas que acreditam em Deus. Será que acreditam mesmo?
Uma coisa é acreditar em Deus. Você crê que a palavra de Deus é totalmente completa e inerrante? Você acredita que Jesus é o Salvador? Você acredita que Deus é o Criador do Universo? Você acredita no inferno? Você acredita na... Então você começa a pensar em um monte de coisa. Então, na verdade, a minha opinião é que não. É que a gente não tem 95% de brasileiros que tem toda essa convicção assim. Eles acreditam assim, olha, eu frequento aqui minha igreja, posso também fazer... meio assim uma coisa meio descompromissada. E na academia, as pessoas têm que questionar. Elas têm que... o cientista naturalmente é questionador. Se você dá uma palestra assim, vou dar exemplo, você vai na igreja dar uma palestra para uma comunidade média de pessoas, eles ouvem o que você fala e às vezes o pastor fala e ninguém fala nada no final. Agora, numa academia, tem uma sala lá com 100 pesquisadores, dá uma palestra, acabou, já começa a perguntar, eu discordo disso, discordo. Então, naturalmente é questionador. Então, a pessoa não consegue ser um cristão ali qualquer. Ou ele é ou ele não é, porque ele tem tanta coisa contra que ele tem que questionar, tem que e contra que ele acaba assim. Então, aqueles que são cristãos, aqueles se firmam mesmo. E aqueles que não são, se tornam ateístas. Eu acho que um outro ponto também que leva esse número pequeno de cristãos nas universidades é a falta de evangelismo, né? As igrejas sempre evangelizam favelas, asilos, presídios, mas nunca vai evangelizar na universidade. Né? Que é um campo missionário muito carente. Está faltando um pouco também de missão no campo na universidade. Eu estava lendo uma estatística que fala que mais de 50% dos jovens evangélicos que vêm das igrejas, quando eles entram na universidade, eles perdem a fé, ou se tornam ateus, agnósticos ou desigrejados. Por que será isso? Esse vai ser o tema do nosso próximo bloco. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate, hoje recebendo aqui com muita honra o Dr. Anderson Correia, pró-reitor de cooperação, de extensão, aliás, de extensão e cooperação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, uma das instituições mais renomadas do nosso país. Dr. Anderson está falando a respeito da relação fé e ciência. E, Dr. Anderson, eu mencionei no último bloco essa pesquisa, na verdade é uma pesquisa nos Estados Unidos, foi feita aquele Instituto Gallup, que é muito conhecido e muito respeitado. Ele entrevistou uma grande quantidade de jovens cristãos que vêm das suas igrejas, entram nas universidades e chegou a um resultado assim preocupante, né? De que mais de 50% desses jovens eles ficam tremendamente abalados quando entram na universidade, quando entram em contato com evolucionismo, materialismo, naturalismo filosófico, com o evolucionismo. E muitos deles não conseguem mais equacionar aquilo que aprenderam na igreja sobre o cristianismo e aquilo que eles está sendo apresentado como ciência. E como resultado, muitos deixam de acreditar no cristianismo, acreditar em Deus, outros se tornam agnósticos, não sabem no que é que acreditam, e outros, quando não essas duas coisas, se tornam desigrejados, eles perdem o interesse pela igreja, pelo cristianismo e tudo mais. O que há na academia hoje que é um desafio para a fé desses jovens estudantes? Bom, eu acho que tem uma conjunção de fatores aí que pode fazer o jovem desviar do caminho. Eu tenho experienciado
tanto quando eu era aluno e como agora professor, eu tenho notado que muitos cristãos, eles entram na universidade e eles acabam esfriando, né? E alguns até se tornando. Também tem um ponto assim, a idade que a pessoa vai é uma idade da transição também. Então ele está em casa, 17, 14, 18 anos. está lá no conforto da casa, a mamãe leva para a igreja, o papai vai junto lá. Quando chega na universidade, ele está sozinho ali, ele precisa se firmar. Então nesse momento é que ele tem a certeza, né? Tem a questão do questionamento realmente que na academia existe, então ele acaba questionando seus valores. Eu acho que tem também a questão da liberdade, né? Porque muita coisa que afasta a gente de Deus não é nem essa questão do questionamento, os cuidados deste mundo. Então, você acaba preferindo o mundo e na universidade você tem muita liberdade. Então, você pode viajar, você pode ter lá a liberdade para qualquer tipo de coisa que vai te afastar de Deus. Então, isso daí acaba sendo uma fuga, né? Então, junta todos esses fatores e acaba afastando. Mas, como eu disse, tem muitos cristãos que eles permanecem firmes e fortalecem muito mais a fé na própria universidade. Foi esse o meu caso. Eu fui para a universidade, eu tinha eu posso dizer que eu era um frequentador de igreja, mas eu não tinha uma convicção plena ainda. E foi na universidade que eu me firmei e que eu tive a certeza da minha salvação. E acaba assim, muitos acontecendo isso também. Naquele momento na universidade que eles têm um pouco mais de certeza e convicção. Um dos desafios que eu acho que o estudante encontra na universidade é exatamente a teoria da evolução. Apesar de que ela vem sendo questionada, inclusive por gente que não é cristã, não é? Aliás, não é nem que ela vem sendo questionada, é que tem um elemento que é a questão do acaso, as mutações ao acaso, que mais e mais vem se tornando evidente, ao que parece, que não poderiam ser responsáveis pelas fabulosas máquinas moleculares que têm sido descobertas pela bioquímica, altamente complexas e complexidades até irredutíveis, não é? A pergunta é, seria possível manter a fé em Deus? Eu creio que esse é um dilema que o estudante enfrenta. Manter a fé num Deus que criou o universo e, ao mesmo tempo, acreditar que foram mutações pequenas e graduais ao acaso que deram origem à vida e à sua complexidade? Então, eu acho que esse ponto é um ponto que divide um pouco assim, o que é você, o que vai dividir a tua crença mesmo. Então, a questão do acaso, né? Porque tudo o restante são teorias que você vai elaborando, do Big Bang, evolução, tudo isso aí você pode estudar. Eu acho que o ser humano tem que questionar mesmo. Agora, quando você coloca que o acaso é que provoca tudo isso, eu acho difícil para o cristão crer no acaso. Primeiro pelo parâmetro bíblico, né, que a Bíblia fala que nenhum fio de cabelo cai sem o consentimento de Deus, né? Então, eu acho que essa questão do acaso fica difícil para o cristão poder acreditar. Então, ele até pode estudar, identificar outras teorias, formulações, para você conseguir entender um pouquinho mais sobre a evolução, sobre a criação do universo. Mas o acaso realmente é algo assim que divide mesmo. Divide mesmo. Que conselho você daria então para um jovem estudante? Imagine que agora nós temos alguns estudantes nos assistindo pela TV Mackenzie ou no nosso canal no YouTube e que estão se preparando para entrar na universidade. Que conselho você daria para esse jovem cristão? Primeiro que ser cristão é remar contra a maré. Então não adianta você achar que vai chegar na universidade vai ter um ambiente propício para você ser um cristão. Assim como no mundo inteiro, qualquer ambiente você vai ter que tua fé vai ser provada. Então você tem que realmente se esforçar, mas uma segurança que eu dou e que vários professores dão e vários pesquisadores é que é perfeitamente compatível você ser um bom cristão e ser um cientista e um bom profissional e usar aquele conhecimento ali para ajudar as pessoas, para fazer um mundo melhor, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso aí vai ser completamente compatível. E fique tranquilo que a ciência não vai derrubar Deus. Isso aí já passaram milhares de anos aí tentando encontrar isso, mas isso aí é uma teoria que quanto mais a ciência tentar desvendar, ela vai chegar mais perto ainda do que Deus tem falado para a gente. Muito bem. Esse foi o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Anderson Correia, do ITA, falando a respeito da relação entre fé e ciência. Muito obrigado, Anderson, pela sua
presença, pelas suas respostas. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores foram muito enriquecidos. O programa Academia em Debate é da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós teremos prazer em responder a sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento. Você pode nos escrever para o e-mail academiaemdebate@mackenzie.br e nós teremos prazer em responder. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Academia em Debate. Até lá. São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, do ponto de vista emotivo, o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão, emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livros, chamado Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que para mim foi um livro de extrema importância. Por quê? Porque é como se ele tivesse aberto para mim as portas da leitura. Fernando Sabino escreve Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é a Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal assombrada, quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive. Em verdade, é toda a história da infância. Que pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte dizer: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Então é um livro que tem muito a ver. É muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais.